tarde. Antes de começar, quero agradecer o amável convite da comissão organizadora, ao professor Elson Longo, por essa oportunidade de falar para uma plateia, de certa forma, tão heterogênea, mas com altíssimo nível na pesquisa que nós vimos hoje, que todos, de certa forma, estão engajados aqui. E é uma pena também que eu vejo que tem esvaziado um pouco aqui, depois do coffee break, a nossa... Já sou, acho que o penúltimo, O penúltimo, tem mais uma pessoa para finalizar o nosso evento, mas que estão todos de parabéns. Eu acho que foi o pessoal da organização com 110% de acerto em tudo. Tá? Bom, vou falar um pouquinho para vocês. O título que está aí, pode ser, não são dois títulos, mas é um pouco grande. Eu, quando coloquei o slide aqui, eles me chamaram a atenção que eu tinha mudado o título da apresentação. Modelagem e simulação computacional como uma ferramenta para o design e funcionalização de novos materiais. E, na verdade, o título original que eu tinha mandado era o de baixo. Modificação das propriedades de nanotubos funcionalizados. As duas coisas, não é que minhas transparências vão sair com o assunto que era do primeiro título e do segundo, mas as duas coisas, no fundo, estão juntas. Estão juntas. A parte de nanotubos, lógico que para eu chegar nos nanotubos, que é a parte final, vou falar um pouquinho da modelagem, da importância e qual tem sido a minha experiência nos trabalhos de colaboração da parte teórica e experimental. Deixa eu passar. Então, a modelagem e simulação computacional é um instrumento importante que outros colegas já falaram aqui, como o professor Juan, o professor Miguel, o professor Mário no começo, a Valéria, e outros que me desculpem que possa não citá-los. Que é um importante instrumento, então a computação vem a aliar, não só a corroborar e ajudar, ou muitas vezes estar à frente de observações que às vezes não são possíveis ou interpretações que ainda a gente não tem de fenômenos físicos que são observados nos trabalhos hoje de tecnologia. Então a gente busca sempre aí uma constante, uma relação aqui de reciprocidade da estrutura da matéria com propriedades. E aqui, lógico, vocês veem aqui uma figurinha, o professor Juan Andrés falou ontem, o Jefferson acabou de falar dos cristais de Wolff, das faces, das orientações. Podemos trabalhar com materiais sob pressão, altíssimas pressões, os nanotubos que a gente vai falar depois, a importância do estudo da microscopia Raman também aqui. Então, sempre voltando à teoria e experimento, voltadas as duas para compreender as propriedades e estrutura da matéria. Bom. Uma coisa que eu queria falar antes do começo. Então, antes de entrar no assunto, o que a gente sempre tem encontrado, e coloquei, quando eu sabia que tinham mudado, que eu era para ter falado ontem à tarde, me colocaram já quase hoje no fim, e saberia que tinha pouca gente, eu vou animar um pouquinho com os bonequinhos aqui. É uma experiência que a gente às vezes tem nos trabalhos, então o teórico e o experimental. De certa forma, e hoje eu sei que no nosso grupo, e no grupo aqui no centro, muitas pessoas têm buscado o auxílio e de que nasçam projetos já direcionados com a teoria e o experimento caminhando juntos. Mas, de uma certa forma geral, sempre tem trabalhado isolado. Ou lá a gente no laboratório e a gente sentado lá no computador fazendo nossos modelos. Procurando modelos, procurando explicar ou prever algumas relações ou teorias, novos materiais, funcionalização, etc. E o que acontece muitas vezes é que, depois que eu tenho meu trabalho pronto, então estou com toda a minha parte experimental, todo o desenho que eu tinha, sínteses, propriedades, análise, está tudo pronto. E eu também lá no meu computador, passei tudo, apertei demais aqui. Também poderia ter feito todas as minhas simulações de um determinado material, tirado as informações que eu tinha interesse, e depois a gente sai para procurar o que eu tenho para comparar. Será que eu tenho alguém experimental que já fez alguma coisa, meus dados estão próximos de algum dado da literatura? Ou às vezes as pessoas vêm com o trabalho pronto, experimental, e vêm me dizer assim, Júlio, será que no grupo de vocês podem fazer uma simulação desse meu material com esse desenho que eu estou vendo esse tipo de coisa aqui? Por exemplo, estou vendo determinada propriedade. E às vezes é difícil casar. Depois do trabalho pronto aqui, é difícil você começar com a simulação e direcionada naquele sentido.
E é lógico que a gente não gostaria assim, gostaria de trabalhar primeiro. Ou eu começo a simulação e vou buscar cooperações e colaborações do laboratório, é um sentido que a gente encontra, né? E o outro sentido também, o experimental, que faz o seu desenho, toda da sua pesquisa e, concomitantemente, busca a colaboração teórica para que possam começar a caminhar juntos. Isso seria o ideal, né? Então, ou seja, a gente chegar no final e trabalhando juntos, chegar a um denominador comum. Então, esse que a gente sempre busca com esse ideal. Mas é lógico que as situações anteriores aqui podem e continuam acontecendo, porque muitas vezes a gente vai tentar, depois eu vou mostrar para vocês, coisas que nós colocamos, né, projetos de novos materiais, novas estruturas, que ainda não foram sintetizados, não temos informações experimentais. E que depois de um tempo de que nós fizemos essas estruturas, essas informações nossas teóricas, foram as pessoas depois, outro grupo foi e sintetizou exatamente aquele material que a gente já tinha projetado de antemão com antecedência de alguns anos que isso podia acontecer, né? Então, são distintas situações e depois eu vou falar para vocês que eu separei uma ou duas situações das duas vias, né? Colaboração de um lado e de outro. Tá? Aqui só uma passada também para vocês entenderem um pouquinho, tem muita gente que não viu ou às vezes não entende o que é um modelo teórico, como que eu começo isso, né? E quais são as possibilidades que a gente pode encontrar ou pode oferecer para que trabalhos experimentais sejam colocados a par da nossa teoria ou que a gente possa colaborar. Então, geralmente, o que a gente começa sempre é com o book, né, para modelos tridimensionais, e o que a gente usa são modelos de cristais, né, que tem uma certa simetria. Então, nossos modelos simulam, né, com essa simetria um cristal infinito. E, a partir daí, você pode passar do bulk para a superfície. Então, mesmo quando a gente falou, o professor Juan Andrés falou ontem das faces, da importância das faces, dos desenhos dos nanocristais, da teoria de Wolff, né? Então, você passa a olhar as superfícies. Então, diferentemente a cada direção que eu consigo cortar o meu cristal, eu posso estar com uma exposição dos átomos aqui na superfície diferente, e essa exposição diferente dos meus átomos ou das espécies, dos clusters que formam a minha superfície, eu posso dar lugar a diferentes propriedades. A partir daí, eu também poderia pensar que, a partir de uma superfície, né, então, conhecendo essa superfície, você tem aqui um desenho do cristal de Wolff, né? Aqui você vê aqui esse aqui era um modelo de óxido de titânio, então você vê lá o cristal aqui na forma exata como a gente modelou a priori, e depois fizemos um recobrimento de um filme fino de titanato de chumbo sobre o óxido de titânio, e esse recobrimento nos levou a uma outra nanoestrutura, com uma forma completamente diferente daquela que você observava para o óxido de titânio sozinho. Então esse é um filme transparente que nós estamos trabalhando em colaboração com um professor lá de Ilha Solteira. E aqui você vê então que as características de um cristal, né, da nanopartícula lá no início do óxido de titânio para o filme recoberto com o titanato de chumbo, né, são completamente diferentes. E a partir das superfícies, depois podemos pensar também em nanotubos, que é uma das coisas que eu vou falar para vocês. Os nanotubos, quando você enrola, se você pegar aquela folhinha aí de anotações que você tem, você pode enrolar essa folha na direção longitudinal, transversal ou na diagonal, e nanotubos de diferentes quiralidades. E depende da forma que você enrola esse nanotubo, você pode estar mudando completamente as propriedades dele, ou passando de condutor a um semicondutor, que acontecem essas coisas no caso dos nanotubos de carbono, e também depois vou mostrar para vocês algumas coisas com nanotubos de semicondutores. Mas você vê que a gente passa pela superfície e enrola essa superfície, né? Então eu tenho que conhecer as características e propriedades de ambas estruturas. Então uma estrutura bidimensional, que é a superfície, para uma estrutura unidimensional, que são os nanotubos. E a partir daí, a gente pode continuar
a estudar, né? Então a gente pode estudar de ambas as coisas, as propriedades eletrônicas, topológicas, constantes elásticas, a parte mecânica, peso da eletricidade, o Raman, fazer compressão, estresse, strain, calcular uma série de coisas a partir daí, né? E depois também podemos juntar algumas coisas em ambas as coisas. Então, adsorção, cadê a luz aqui? Adsorção, podemos fazer interface desses materiais, ou como a gente já viu em vários trabalhos, como o do professor Alexandre Simões mais cedo, que tinha as interfaces entre dois materiais, né, que a gente perguntou do gás de elétrons naquela interface, mas também posso fazer interface de nanotubos, ou seja, crescer um nanotubo de duas diferentes espécies, né? Então você pode imaginar um nanotubo de duas camadas, onde cada camada pode ser de um material. Então você pode ter um outro tipo de interface e uma propriedade completamente diferente. Se você pegasse aquela superfície que que o Alexandre nos mostrou mais cedo, aquela interface, né, dos dois era o ferrita de bismuto e o outro era, não me lembro se era, qual que era? Não me lembro, ferrita de lantânio. Imagine que eu tivesse que fazer uma estrutura agora na forma de nanotubo daquela interface. Pode ser que essa interface agora na forma de nanotubo tenha propriedades completamente diferentes daquelas que você encontrava quando na posição de dois filmes bidimensionais, tá? E a partir daí você pode, de novo apertei forte aqui, aí você pode também pensar nas funcionalizações, com adsorções, a interface também é uma forma de funcionalização, dopagens e por aí a gente pode caminhar com os nossos modelos. Bom, então isso é só, digamos, uma visão geral do que a gente poderia fazer de análise com vários materiais do que a gente tratou aqui nos 2 dias do nosso encontro. Bom, nós usamos, lógico, sobretudo a teoria da FT, nossas simulações, utilizamos o nosso carro-chefe, um programa Crystal, que é um dos programas que podem ser utilizados para simulação de sólidos, entre outros, né? E, lógico, aqui são algumas figurinhas só das interfaces gráficas, que tipo que a gente pode fazer. Mas isso são só interfaces, né? Esse é um programa especializado para simulação de cristais. Bom, então antes de eu passar, que a gente estava falando das superfícies, né, antes de chegar no nanotubos, é lógico, quando você pensar no nanotubo de carbono, eu poderia pensar antes de tudo isso, né, e uma motivação para a gente aqui, se a gente for olhar, eu sempre aperto a luz no lugar errado aqui. Se eu for pensar no grafeno, né, no grafeno, tá? Então, muitas coisas digam motivação, mas a gente sabe que a ciência, lógico, também tem sua moda, né? E a gente tem visto cada vez mais gente trabalhando e interessada no grafeno. É lógico que a gente também não vai só pela moda da roupa, digamos, vou colocar a roupa que está todo mundo usando, né? Mas, no fim das contas, às vezes os caminhos, né? Ou você, como se você começa a ir, vai no shopping, as roupas já seguem uma tendência e você acaba comprando aquilo que te serve ali, né? Muitas vezes isso. Mas não é que me direciono pela moda, mas os caminhos, algumas simulações, as coisas que nos aparecem, às vezes temos que voltar e ver realmente algumas coisas que tiveram importância e marcaram, digamos, né, deixaram ali divisão na ciência. E a gente vê hoje que, se vocês olharem aí, ó, isso já estamos há 9 anos, né, da produção do grafeno, o Prêmio Nobel aí 2010. Tá? Então, interesses em sistemas baseados no grafeno aumentaram consideravelmente e suas aplicações também. Né? Com isso, lógico, o grafeno, um bom condutor, alta mobilidade eletrônica, né? Mas às vezes para aplicações de dispositivos eletrônicos, essa boa condutividade, alta mobilidade eletrônica não pode ser o ideal para dispositivos eletrônicos. Então você poderia pensar numa engenharia de band gap para reduzir, né, ou abrir, digamos, o gap do grafeno. Então, como é que eu transformo o grafeno, né, com a característica condutora, alta mobilidade eletrônica, posso abrir esses gaps? E a mobilidade eletrônica. Então, eu vou mostrar para vocês algumas coisas que a gente estava fazendo. Então, primeiro, em 2D, né, e como essas estruturas com uma dimensão também. Aqui essa figura de um trabalho
publicado em 2016, por exemplo. Então, nós estamos olhando agora para semicondutores, que são na estrutura similar, né, do tipo do grafeno, que tem a mesma estrutura hexagonal que a gente conhece do grafeno. Por exemplo, você podia ter aqui nitretos de alumínio, galho, índio, podia ter o óxido de zinco, né? E muitas vezes, por exemplo, para você gerar uma folha como a do grafeno de uma única camada atômica, isso aqui é difícil. Então, às vezes usam, por exemplo, você poderia usar o grafeno como o teu substrato e fazer a deposição e você conseguir, por alguma reação, montar, digamos, a estrutura do nitreto de galho na forma idêntica, né, digamos, do grafeno e estudar suas propriedades. Tá? E depois, como eu já tinha falado, você pode vir aqui, a gente está falando do band gap, né? Então, através de substituições, processos de absorção de átomos, gases, moléculas, deformações estruturais, né? E você vai ver que essas modificações no grafeno podem levar a uma abertura desse band gap, né? E uma dessas formas de funcionalização, né, é olhada num tipo de estrutura, que são alguns materiais porosos, baseados no grafeno. Então você tem aqui uma figurinha, né, que é, se você for olhar aqui, ó, como se você fosse olhar um anel de benzeno ali, né? O benzeno, você tem uma colcha aí construída com uma colcha de retalhos aí construída com esses benzenos. Aqui você vê alguns poros com hidrogênios aqui. E você vai ver que essa nova estrutura, que tem uma... Agora, porque quando você olha o grafeno, aquele hexágono que você olha, você pode enxergar aquilo como um nanoporo. O que eu estou fazendo aqui são alguns poros diferentes poros maiores, que podem ter outra utilidade diferente da do grafeno. E, se você olhar aqui agora, esses poros aqui, se você olhar na parte eletrônica, ele te abre o band gap do meu sistema, que passa a ser de condutor a um semicondutor. Tá? Então, a gente passou a estudar, nos últimos anos lá no grupo em Bauru, o interesse nesses análogos e mesmo a materiais baseados no grafeno, materiais porosos. Tá? E esses resultados de simulações indicam que esses grafeno, fazendo você olhar a densidade eletrônica disso aí, você poderia pensar que o grafeno é uma coisa impermeável, né? Você não consegue, por aqueles hexágonos, de repente passar algumas moléculas, alguns gases. Mas quando eu faço esses poros, sim, você pode selecionar isso como se você aplicasse isso aqui como uma peneira molecular. Tá? Bom, mas de onde foi idealizada, digamos, essa nossa estrutura porosa? Né? Então, a gente viu aqui, há alguns anos, que vocês viram aqui a imagem de microscopia, você vê exatamente aquele tipo de estrutura que tinha sido observada. Então, nós fomos atrás de fazer um modelo computacional para essa estrutura. Mas acho que nós não tínhamos nenhuma informação experimental de como montar. Né? Não tinha lá o CIF, informações de raio-x, para a gente, com todas as coordenadas dos átomos, o grupo espacial, etc. Então, nosso trabalho que é o trabalho do doutorado do Guilherme, foi de montar esse modelo, né, para essa estrutura e determinar exatamente quais são as posições do grupo espacial para que, se alguém quiser fazer uma simulação nesse sentido depois, isso for sintetizado, você já vai ter como que você tem todas essas informações. E logo depois também aqui num outro trabalho, também foi sintetizada um tipo de estrutura por um processo de polimerização. Né? Então, vocês podem olhar essas duas coisas para passar um pouco mais rápido. E você tem, por um processo de polimerização, um outro tipo de estrutura porosa. Né? Porque agora você vai ver que esse nanoporo tem uma outra conformação, e essa outra conformação também me leva a uma outra característica eletrônica. Então, se eu estava pensando em aquilo como uma peneira molecular, essa estrutura que tem um poro maior pode servir para selecionar algum outro tipo de gás ou molécula. Né? Então, estão aí, né, as duas propostas nossas do grafeno poroso e da outra estrutura que a gente chama de grafenileno. E se a gente olhar aqui, as duas estruturas têm uma conformação diferente. Uma é não planar e essa aqui é completamente plana. Essas duas estruturas. Então, essas duas estruturas são teóricas, nós determinamos certinho, fizemos o nosso CIF, né? O nosso CIF teórico aí.
Então isso está para colocar. E depois comparamos também todas as nossas informações com a parte vibracional. Uma vez que eu tinha o modelo do grafeno bem ajustado, o nosso grafeno reproduzia, o nosso modelo teórico reproduzia bem o grafeno, que está lá a linha verde, a experimental, e você vai ver lá o grafeno em preto, lá o pico batendo com bastante exatidão a parte teórica, e a partir daí a gente tinha uma certeza de que as nossas previsões para essas novas estruturas podiam ficar registradas. Então, se alguém chegasse, sintetizasse isso e fosse procurar, a gente já tinha de como identificar e quais eram as propriedades vibracionais do meu material. Isso tudo feito de antemão, teoricamente, né? E depois disso nós vamos procurar aqui, enquanto vai passando a figurinha ali, nós procuramos, será que outros, isso é para o grafeno, né? Materiais baseados em carbono. Mas será que os análogos inorgânicos também vão assumir poderiam assumir essas estruturas? E a gente viu duas coisas, né? Aqui é uma folha, por exemplo, o ZNO, o óxido de zinco, ele também poderia, vou voltar aqui, ele também pode assumir essas duas estruturas, exatamente dessa mesma forma, porque ele também tem essa característica hexagonal e casa muito bem com o grafeno, né? Então, o que a gente fez foi, e ainda de observar, desculpa, eu passei para frente, mas eu vou voltar de novo aqui. Se vocês olharem para essas duas estruturas que aparentemente você vê similaridades, né, digamos, você vê os poros, tudo, mas elas têm uma estrutura diferenciada. Aqui você tem os hidrogênios, um poro, você está vendo esse poro aqui, e isso aqui. Se eu fizer um processo se eu arrancar os hidrogênios, fazer uma dehidrogenação desse poro aqui, eu consigo transformar o meu grafeno poroso nessa estrutura de baixo aqui, que é o grafenileno. Isso já, por dinâmica molecular, já foi feito isso, já fizemos isso. E fizemos as mesmas estruturas para o óxido de zinco, que agora eu vou colocar lá na frente, e vocês vão enxergar agora uma estrutura já, e vimos que essas estruturas, quando você tira os hidrogênios, ela automaticamente passa de uma para outra. Então, de uma estrutura, eu consigo gerar outra. Então, a gente fez uma simulação, agora uma simulação ab initio, e para quem está bem familiarizado aqui, é uma estrutura de mais ou menos 150 átomos do ZNO, feito isso a um altíssimo nível de cálculo, né, que é utilizando a teoria DFT, com um funcional B3LIP e bases ao elétron. Essa estrutura mais ou menos era uma supercélula de 150 átomos e, se eu não estou enganado, depois eu escrevi aqui, mas eu fiquei de perguntar para os meninos, mas eu não tinha ideia. Mas isso aí demorou mais de 30 dias de simulação, mais de 30 dias corridos de simulação, né, para a gente chegar e comprovamos realmente que aquele resultado que a gente teve no começo da dinâmica, que também é muito boa, né, mas a gente queria ver se não havia nenhuma interferência e conseguimos fazer isso para o ZNO também. Então, a partir do ZNO, também nós vimos outras estruturas agora começaram a aparecer, porque agora o nitreto de galho, o nitreto de índio, fizemos a mesma coisa para o silício, então nós publicamos um artigo que chamamos essa estrutura de siliceno e silicileno, né? Então, se você vê, aqui nós fomos, não digo de uma forma inesperada, mas fomos procurando, né, e como a gente podia trabalhar com isso. Mas não tínhamos nenhum dados experimentais, né? E se a gente foi fazer uma busca bibliográfica recente, né, para materiais, superfícies porosas, que são aqueles sobre o que eu estou falando aqui, existiam aqui, ó, desde 2000 a 2018, você vê uma crescente a partir de 2012, 2013 de materiais. Mas falavam de materiais porosos de qualquer material. Tinha uma superfície que tivesse um buraco, alguma coisa, algum defeito, já está chamado de superfície porosa, né? Então está todo dentro de tudo isso aqui. E, a partir daí, né, nós começamos a trabalhar com os dados, os nossos materiais, e começamos a ver que não tinha nada disso trabalhado na literatura. E lógico que quando eu estava pensando no meu grafeno, naquelas estruturas porosas do grafeno, tudo isso, é lógico que era um caminho natural, era ir para os nanotubos de carbono, né? Então a gente foi procurar, bom, se aquela estrutura porosa que eu tinha lá atrás, eu podia também enrolar aquela estrutura porosa e fazer um nanotubo, construir um nanotubo com poros, com aqueles poros que estavam naquelas superfícies. Então a gente foi procurar isso aqui,
E se você for olhar de nanotubos porosos, olha, de 2000 a 2018, olha o número, aqui parece a escala parece grande, mas tem os 6 lá em cima, poucos trabalhos. E dentre os que estavam aqui, acho que 3 ou 4 trabalhos eram nossos nessa linha aqui, né? E, por exemplo, o ZNO, para aquela estrutura do ZNO, tinha um único trabalho experimental que falava do óxido de zinco poroso, né? E agora nós temos um trabalho nosso teórico submetido com aquela estrutura, com aquele filme que eu falei para vocês ali. Fizemos a mesma coisa com o nitreto de boro, né? E casa muito bem quando você fala do grafeno, você também fala do nitreto de boro. E só tinha um artigo teórico, que é o nosso. Para o nitreto de galho, nitreto de alumínio, 0 trabalhos, não tem nada sobre isso aí. Mas são possíveis de você construir e sintetizar essas estruturas. E um pouco mais adiante, então você vê aqui, começamos a trabalhar com essas estruturas que têm uma boa para armazenamento de energia. Então, por exemplo, estamos trabalhando agora com átomos de lítio. Então, absorvendo átomos de lítio e vendo os sítios preferenciais e quais são as características agora, né? Então, se você for pensar... E mesmo estamos fazendo coisas com hidrogênio, né? Então, carros movidos a hidrogênio, você ter um maior armazenamento com menos área superficial, né? E depois, estamos trabalhando agora, é lógico que esses poros deram lugar a outros tipos de estruturas que vão aparecendo, né? Com diferentes, aqui era o octo, você vê aqui, um octografeno. E já existem trabalhos já falando desse octografeno. E também estamos olhando as características da absorção de armazenamento de lítio aí nessas novas estruturas também que estão aparecendo, tá? E aí, a partir daí, como a gente tinha falado da peneira molecular, estamos vendo que gases se absorvem e quais são favoráveis ou não nessas estruturas, né? Então, isso pode dar a pensar que você pode também estar olhando um sensor ou uma peneira, uma coisa assim, tá? Então, estamos fazendo isso para o óxido de zinco, que a gente conhece, que o óxido de zinco também tem boas propriedades sensoras nas estruturas que a gente já conhece. Então, nós estamos testando se essas outras têm características diferentes ou multicaracterísticas associadas nessas mesmas estruturas, tá? Então, você vê aqui, ó, uma figurinha aqui de um trabalho aqui no nanotubo de carbono, mas você vê que por imagem aqui, eles tinham uma noção que fossem uma coisa desse tipo, desses nanotubos aí, tá? Então, aqui estão as figuras, né, desses nanotubos porosos, para que vocês tenham uma ideia. Então, foi que a gente começou a montar essas estruturas desses nanotubos de todos esses materiais, desde os nanotubos de nitreto de boro, de carbono, de ZNO e assim por diante. Estamos fazendo uma série de trabalhos, né? E um trabalho, lógico, eu não coloquei as capas das revistas de todos aqueles trabalhos que tinham sido publicados ali, mas, por exemplo, só para citar no nitreto de boro, e como eu tinha falado do estresse, né? Então, o nitreto de boro tem suas características no nanotubo, mas fomos olhar uma coisa, né, que ele tinha uma pequena piezoeletricidade nessa forma do nanotubo poroso. E quando a gente aplicou, né, uma tensão, digamos, tentou esticar esse nanotubo, fazendo como se eu fizesse uma linha, ordenasse todos esses nanotubos, como está na figurinha ali, e fizesse um processo de strain aí, nós vamos ver que aumentava em 1.300% a resposta piezoelétrica desse material, né? Então, também estamos testando para outros materiais que tipo de propriedade eu posso ter. Então, em cima desse material poroso, o material simples não tinha toda essa estrutura. E ainda vimos também qual que era a resistência mecânica desse material. O quanto eu posso esticar sem romper esse material aqui, tá? E depois, a gente achou aqui, ó, esse trabalho foi publicado em 18. Em junho, mais ou menos, não é, Guilherme? Sei lá, de 18, mais ou menos foi isso aqui. Mas se olhar aqui, e depois encontramos recentemente esse trabalho, que foi em março de 2019, publicado na Science. O que era esse trabalho publicado na Science em 2019? Um nanotubo poroso. Um nanotubo poroso que a gente tinha feito já o nanotubo de carbono e já tinha feito o nanotubo de nitreto de boro poroso. E foi publicado na Science. Esse grupo sintetizou o nanotubo poroso, depois de 1 ano e pouco. Só que a única coisa que aconteceu, nós não fomos citados no trabalho. Não fomos citados, né? Eles fizeram também, além da síntese, está lá no trabalho, né?
fizeram também a parte da modelagem, da parte computacional. E acho que mandamos, né, foi mandado para eles olha, nós tínhamos esse trabalho aqui, né, que vocês fizeram, parabéns, muito bacana, né? O que eles responderam foi que não tinham encontrado o nosso trabalho na bibliografia, né? Bom, infelizmente a gente às vezes, não sei se é porque a gente está no Brasil, teoricamente, digamos, no terceiro mundo, assim, não dá bola porque talvez não tivesse saído na Science como novidade, né? Se você olhar, esse trabalho a gente tinha submetido para o Journal of Physical Chemistry C, né? E o editor achou interessante tudo, mas que às vezes não sei se acaba de entender ainda qual é a sistemática ou a psicologia da coisa, nos recomendou a ACS Ômega, né? E, bom, eu aceitei, transferi o artigo para a ACS lá para a Ômega, foi publicado, tudo bem, né? Mas é impossível que não fossem achar a referência disso aí. Mas tudo bem, para a gente não ficou chateado, mas a gente viu que o que nós tínhamos, entre aspas, acho que deu para vocês sentirem, né? Mas o que eu digo, lógico, que podiam ter citado a gente, porque a gente cita da mais sem importância nenhuma, mas o que nos deixou contentes é que estavam vendo que a gente estava fazendo isso antes, né? Então lá nos bonequinhos, lá a gente estava trabalhando no computador sozinho e sabia que isso podia acontecer, e aconteceu. E o Miguel, acho que viu, há 2 anos atrás, a gente tinha apresentado isso lá em Paris, tinha feito lá na apresentação. Até lá não tinha nada disso, Agora, se passou o tempo, a gente achou o trabalho que a gente tinha falado. Quem sabe tem alguém lá naquele dia, né? Bom, continuando. Então, a partir dos nanotubos, lógico que eu também posso construção, então aqui tem alguns outros trabalhos do nanotubo de óxido do ZNO, e antes de passar aos nanotubos porosos, a gente foi trabalhar os nanotubos comuns de ZNO, nanotubo normal, análogo ao nanotubo de carbono. Então, nós vimos, por exemplo, que ele era um bom sensor para amônia. Então, fizemos alguns trabalhos aqui, estudamos propriedades eletrônicas, elásticas, mecânicas, etc., e vimos que ele poderia ser um bom sensor de amônia. Mas a amônia só se absorve na parte externa do nanotubo. Ela não tem, se ela está aqui dentro do nanotubo, ela não vai se fixar. Ela vai passar, mas tende-se a se saturar o nanotubo pela parte externa, né? Isso se deve à densidade eletrônica aqui dentro do nanotubo, que é diferente da parte externa, então você tem esse favor. Aqui tem as figurinhas, depois nós fazemos espectrorama, observamos direitinho onde estavam os picos e ter certeza que essa distorção era uma distorção física, né, que você pode fazer um processo reversível para eu não perder o meu sensor, né? Se fosse uma distorção química eu não conseguisse mais arrancar a amônia dali, cada vez que ele detectasse a amônia eu ia ter que jogar fora o sensor, né? Então você tem sabe que isso pode ser reversível. Vocês viram os picos aí das ligações, né, onde estava a coisa, e agora nós estamos trabalhando também com outras moléculas aí para sensores de gás, também vendo que possibilidades temos desse nanotubo de ZNO. Tá? Bom, já chegando mais ou menos ao fim, e olhando o que nós temos em progresso, né, só para entender, é lógico que a gente não faz só a simulação, mas eu também tenho que fazer meus modelos. Então o que a gente está trabalhando nesse momento, o que a gente vê na literatura não são só nanotubos de única camada, né? São nanotubos, na maioria das vezes que a gente faz a busca bibliográfica, são nanotubos de multicamadas. Bom, então também vamos ver, será que tem características diferentes, por exemplo, sensoras, né, para um nanotubo de uma camada para o de multicamada? E se eu tiver um nanotubo de multicamada, eu posso montar essas estruturas que eu tinha, aquelas interfaces de materiais bidimensionais, ou podia pensar em filmes finos, como que eles ficariam quando colocados em interface de um nanotubo de multicamadas? Então, podia crescer, né, digamos, usar o nanotubo de carbono, por exemplo, e você fazer por deposição ali, construir a outra camada. Mas é lógico que existem, na modelagem também, nós temos nossos problemas. Primeiro precisamos resolver o problema da minha estrutura, para depois começar a trabalhar isso no computador e procurar as propriedades. E se você imaginar, se você pegar esse bloquinho, ou imagine de um modo drástico, pega uma lista telefônica e tenta fazer um tubo com a lista telefônica. Se você imaginar, você consegue colar a primeira folha, fazer a primeira, e as de fora, o que vai acontecer? Não vai fechar isso aí, né? Então, é isso que eu estou colocando aqui. Então, um nanotubo de multicamada, se eu enrolar
superfícies, embora a seta esteja para baixo, né? Ali no caso está ali enrolando assim, o azul está ficando um tipo de um core shell, né? Mas só que a camada externa eu não tenho esse completamento, estão me faltando. Ou eu tenho que esticar, tenho que fazer esticar e acoplar os meus átomos ali para um nanotubo de camada dupla, eu até consigo isso, mas se eu colocar mais camadas eu não consigo. Então eu tenho no meu modelo adequar para que isso case direitinho. Porque se vocês olharem aqui agora, você está vendo, na minha superfície os átomos estão alinhados perfeitamente nesse modelo. O que vai acontecer depois quando eu começar a enrolar? Está todo mundo alinhado direitinho. Quando eu começo a enrolar, pode ser que um pedacinho esteja alinhado. Depois já vai perdendo esse alinhamento. Então você pode dar lugar, né, dependendo do teu modelo, a uma outra configuração. Ou o que eu faço? Ou eu pego a camada externa, faço que nem você fazer um giro assim para acertar todo mundo no lugar certo, e vejo que tipo de propriedade eu posso ter, ou deixo enrolar daquele jeito e vou ver que propriedade eu vou ter com essa deformação. Porque a gente sabe que deformações estruturais nos materiais me dão origem a diferentes propriedades. Então eu também posso ter essa possibilidade em nanotubos de multicamadas. Tá? Então muitas vezes, lógico, que essas camadas obtidas em síntese, elas crescem de forma aleatória, né, de uma forma randômica. Então você pode ter toda nós temos que levar em conta todo esse controle. Então nós estamos trabalhando agora, né, falando da parte em progresso, em modelos dessa forma. Então nós temos a parte computacional, estamos fazendo a implementação desses modelos de multicamadas em colaboração com o pessoal da Universidade do Torino, né, que é o que desenvolve o programa Crystal que a gente utiliza, para que isso seja futuramente uma rotina que possa servir de ferramenta para novas simulações. Tá? Mas mesmo assim, lógico que para 2 camadas a gente já sabe mais ou menos controlar isso, não está controlado para muitas camadas ainda, a gente está chamando isso de matriosca, né, de colocar usar o termo matriosca aqui, acho que foi ontem, não me lembro o que foi, mas de colocar um nanotubo dentro do outro, isso que a gente estava falando de multicamadas. Mas aqui vocês têm um nanotubo de interface, alumínio, já para terminar, já deu para ver, né? Alumínio com nitreto de alumínio com nitreto de gálio. Então fizemos esse nanotubo e a gente vê que dá diferente, você tem na cavidade e na parte externa uma densidade eletrônica distinta. E essa cavidade, tendo uma densidade eletrônica muito distinta da parte externa, pode te dar lugar, né, pode caber também um sensor dual. Então esse mesmo nanotubo que antes eu achava que podia servir para um gás só na base externa, a gente viu que agora ele pode abrigar determinadas moléculas aqui dentro e outras do lado de fora. Tá? Então é isso que a gente está estudando. E também estamos estudando a piezoeletricidade com esses mesmos nanotubos como a gente tinha feito no nitreto de boro, olhando e vendo como que isso vai se alterar, porque a gente sabe que esses nanotubos podem ter essas propriedades. Mais ou menos isso que eu queria contar para vocês aí de antever. E depois, lógico, para terminar, a gente não faz as coisas sozinhos, né? Então aí algumas fotos. Um laboratório computacional é bem diferente, lógico, do que o laboratório de que a maioria de vocês trabalham, né? O nosso negócio é mesa e computador. Só que nós não trabalhamos com os computadores de mesa aí. Então ali atrás, naquela sala de trás, temos nosso cluster de computadores, que é onde nós fazemos simulações. E não fazemos só ali também. Utilizamos o sistema da Unesp, que é o GRID. Que pena que não dá tempo de falar aqui, mas poderia contar de como funciona um sistema computacional de alto desempenho, né? Que é outra ferramenta que a gente trabalha também. Eu tenho que fazer, assim como vocês fazem às vezes no experimental, faz seus equipamentos, nós também montamos nosso ambiente computacional direcionado para as nossas aplicações, né? E, lógico, temos que agradecer à Unesp, FAPESP, CNPq, a organização, todos aqueles que nos apoiam na pesquisa, e também não poderia deixar de falar também das duas pessoas, o Guilherme, que é um doutorando que está para terminar o doutorado agora em agosto, a Nayara, que também que é uma pós-doc, está fazendo com a gente aqui, e os demais pessoas do grupo também que estão sempre envolvidas em todos os trabalhos que a gente vem apresentando. Sem eles, não faria nada. Tá bom? Obrigado.